Evelyn? Tá bom. Bom dia, então, a todos. Hoje, dia 4 de setembro. Gente, menos de 3 meses para o Natal, hein? É, final do ano já, né? Eu tenho que passar rápido, vocês não acham que passou rápido? Ainda bem, professora, porque começou o quê? Em julho, né? Começou a pandemia. Não, nós começamos em março. O último dia de aula foi dia 20 de março. Nossa, professora, meu Deus, muito tempo. Não sei como que a gente tá vivo ainda. Gente, até que passou rápido, não é? Passou rapidão. Passou rápido, sim. Então, assim, Ai, passou tão rápido assim que você chega e fala assim, você começa o ano, você fala assim, vai demorar muito para acabar esse ano. Pois parece que passou um mês, pronto, acabou o ano. É verdade, foi, ó, vapt-vupt. Então, gente, hoje nós temos as correções, né? A gente vai terminar esse período enelístico aí que nós não finalizamos, que eu quero entrar na unidade 4, que é o teatro. É o teatro, né? Porque vocês vão ter que fazer uma atividade de prática para mim do teatro. Mas isso aí, essa atividade do teatro, nós iremos entrar na semana que vem, tá? Então, nós vamos finalizar hoje esse período enelístico, porque esse mês é mais curto, a gente já vai perder já um dia, né, na segunda-feira. Então, e dia 30 fecha o bimestre, tá? E vocês tiveram a avaliativa e vão ter outra avaliativa, são duas, lembra? Essa segunda avaliativa é prática, igual da outra vez, do outro bimestre, tá? Então, é uma escrita e uma prática. Essa prática, semana que vem, eu vou dar as orientações certinho para vocês, como é que vocês vão fazer. Não se preocupa com isso agora, não, tá? Nós só vamos terminar esse assunto aí dessa arte grega, tá? E que são 2 unidades da arte grega, né? Então, a gente vai ficar com o tempo tranquilo até para fazer outras atividades depois, se a gente conseguir, tá? Se sobrar um tempinho, para fazer uma atividade mais lúdica, fora um pouco desse negócio de escrever, de ler e tal. Uma atividade mais espontânea, igual foi no bimestre passado, que a gente aprendeu anime, né? A gente fez aula de anime, a gente fez aula de um rosto de Tumblr lá, mas não significa que a gente vai fazer a mesma aula, claro que não vai ser, tá? Mas se sobrar, a gente vai ter essa oportunidade de fazer, tá? O Abner quer ir no dentista, Abner? Eu quero. Mostra os dentes aí para nós. Vamos lá, gente. Vamos no que interessa. Já está apresentada a tela para vocês. Então, o que nós vimos, eu estava tão empolgada na aula passada, que a gente falando sobre o Alexandre, então, né? Professor, eu voltei na aula para eu ver o Gente, ainda bem que vocês me falaram, porque eu estava tão empolgada falando sobre o Alexandre Grande, que aí eu acabei que fui me excedendo no meu tempo, né? Então, você ia ficar o dia inteiro falando dele se deixasse, professora. Gente, é que ele trouxe tanto ensinamento para a gente. Mas é legal o assunto. E não é um assunto assim que faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir, né? Eu faltei na última aula sua. Você faltou? Mas aí no YouTube. Vai no YouTube na gravada. Eu enviei para vocês o link da gravada do Ou no plural, né, professora? Isso. Isso, no plural tem também. Mas tem no... Depois, Júlia, se quiser, eu mando para você, tá? Mas tem nos links aí dos anos aí, tem que eu enviei, tá? Mas eu mando depois para ti, tá? Então, não vamos falar de novo dele, senão a gente vai se exceder de novo da aula, né? Do Alexandre Grande, que a gente falou sobre ele. Essa a aula inteira falando. Não, foi a aula inteira, não. Falei sobre o período anelístico, falei sobre aquela vários tipos de obra, quando era firme, que era aquele período arcaico, aquela obra que a escultura não tinha movimento, lembra? A escultura era rígida. Aí, no período esse foi no período arcaico, foi o primeiro período. No segundo período foi o período clássico, que foi naquela das Olimpíadas, que tem o discóbolo, que ele tem aquele disco, né? Ele vai soltando, joga aquele disco, assim, no período das Olimpíadas, é onde começou a ter movimento, as esculturas começaram a ter movimento.
E o terceiro período, que é o mais bonito, que a gente vai encerrar ele hoje, tá? Que é o helenístico, que as esculturas começam a ter mais sentimentos, né? Você começa a ver sentimento na figura, na expressão, né? Na forma de colocar a imagem ali. Isso aí tem interferência também do artista, né? Muitas vezes o camarada... Oi. Você tinha falado lá do Alexandre o Grande, você falou que tem um filme dele que é Os Três Desejos do Alexandre, alguma coisa assim? Os três pedidos, né, dele, que ele tinha pedido e tal, para que deixasse a mão dele solta no caixão. Mas não vamos falar de Alexandre de novo, gente, senão eu me empolgo. A gente não consegue terminar. Por que a gente não pode falar do Alexandre? Eu vou mandar essa imagenzinha aqui do Alexandre para vocês depois, para vocês lerem depois, porque isso é um ensinamento, gente, para a vida da gente. Esses 3 ensinamentos que ele deixou. Isso aí é para a vida da gente. Isso aí ele escreveu lá atrás, Pro, né? quem que foi Alegrande? Ale... Alexandre o Grande? É. Evelyn, eu falo ou não, Evelyn? Então, ele foi um grande revolucionário, né? Ele foi o rei lá no período da Grécia, lá da Macedônia. Né? Tá. Então, ele fez grandes revoluções, ele era revolucionário, guerrilheiro e tal, e tudo para defender o povo dele. Ele queria conquistar mais outros países, né? A África, enfim, outros países. E aí ele deixou alguns ensinamentos, que esses ensinamentos depois eu vou mandar para vocês, tá? Que é esse que tá na tela aí, que vocês estão vendo. Mas vamos adiante, senão a gente entra na... Não tô vendo tela nenhuma. É bem interessante essa questão do Alexandre aí. Então, continuando aí, só para a gente finalizar, no período helenístico, que é esse período no movimento, entendeu? As obras de arte, as esculturas, principalmente, elas começaram a ganhar forma, ganhar performance, movimento, né? Então, essa escultura aí da Samotrácia, ela foi encontrada em alguns escombros, que foi... Tem alguém pedindo para entrar. Eu não tô conseguindo enxergar. Estou liberando. Você não está vendo? Não. Não está liberado para vocês? Tá liberado. Eu tô vendo. Dá pra ver. Atualizado. O Júlio entra e sai e entra de novo. Isso, dá uma atualizada aí na sua página. Tem gente entrando ainda. Boa tarde. Ou boa tarde não, né? Bom dia, né, coordenador? Eu tô da tarde já. Eu acordei tão cedo hoje. Já deu bastante aula, tá achando que é boa tarde. Boa tarde, boa tarde, sexto ano. Boa tarde. Vocês entraram no boa tarde, né, gente? É bom dia ainda. Ah, Jesus, eu falei boa tarde também? Falou. Ai, meu Deus. Falou, verdade. Dia. Tanta coisa, tô achando que já era tarde. Então, é que as crianças, meus queridos, depois de uma idade, a gente vai ficando assim, sabe? Um pouco... Mas, ó, bom dia, crianças. Pro, você tá tendo algum problema aí com a plataforma? Tá tudo tranquilo? Não, tá tendo problema sim. Até na segunda aula, eu tive problema porque eu fui gerar uma aula e eu estava gerando a aula do 7º ano, e aí estava descrito como se fosse do 6º. E aí eu tive um pouco de dificuldade para entrar. E nessa do 6º ano, eu gerei um link e eles não conseguiam visualizar o meu link. Aí eu tive que gerar um novo link para poder eles entrarem na sala. Tá, mas foi só no 6º ano? Foi no 6º e no 7º ano que eu tive um pouco de dificuldade. No nono ano demorou um pouco. Na primeira aula, que foi o nono ano, demorou um pouco, mas acabou entrando. Agora, nessas 2 aulas, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas acabou dando certo. Entendi. É que a teacher também teve um probleminha no gerar o link da aula. Uhum. Tá, mas eu Verdade, eu fiquei bastante tempo tentando entrar na aula dela. Né? A gente está tentando resolver. A gente gera o link, mas a impressão que tem é que eles não conseguem visualizar esse link. Não aparece para eles. Por isso que não tinha entrado aquela aula também. Fica estranho. Tá. Olha só, pessoal. Amanhã, sábado, né?
domingo, aí segunda, vocês estão de folga também, é feriado, tá? Aproveitem. Precisa, né? O que é feriado? Hã? O que é feriado? Sabe, feriado. Feriado? Feriado? Feriado é tipo um negócio que você fica em casa, sabe? Os coordenadores. Aí, só que pra gente não vai adiantar muito, porque a gente já tá em casa. Não vai aproveitar muito. Mas olha só, pessoal, só um pouquinho. Feriado é um dia útil que naquele dia tem uma data comemorativa muito importante para o Brasil e onde as pessoas decretam que ninguém trabalha, tá? Que é um feriado comemorativo ao 7 de setembro. O que a gente comemora no 7 de setembro? Eu não sei, Dia do alguma trabalhador, coisa aí. professora? Não, Alessandra. Não, não sei. Céu. Independência. Independência do Brasil, pra você ver como Brasil. não tinha na nossa cabeça. Porque assim, a gente tá assim, meio doido, né? Então, não é Barbaridade, Ciclano. Não sabe o que comemora. Professora, vão dar aula para essas crianças, porque eles não sabem o que é feriado, não sabem o que é 7 de setembro, então nós vamos dar aula. Quem não sabe o que é feriado é estranho, né? Mas tudo bem, mas Não precisa não, a gente já sabe, é porque a gente tinha esquecido. Não, pode falar, Pro. Ela falou. Deixa eu dar o recadinho, senão a prof depois briga comigo. Ela tem que dar aula dela. Então, olha só, gente, é o seguinte. Então, segunda-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que o Brasil se tornou independente. Dom Pedro deu aquele grito de independência, se tornando independente de Portugal, tá bom? Então, você não terá aula. Na terça-feira, no dia 8, nós entregaremos as atividades até o dia 18 de setembro, tá bom? Então, só um minutinho, gente, deixa eu terminar. Então, na terça-feira, venham buscar as atividades, porque vocês terão as atividades avaliativas também. E vocês não terão muito tempo, como tiveram dessa semana, para responder. Vai ser um tempinho ali bem curto. Então, não enrolem. Façam as atividades avaliativas no tempo correto, porque no dia 30 de setembro, os professores já encerram o bimestre, os professores já têm que estar com a nota fechada. Vocês tenham, só um minutinho. Se vocês têm alguma pendência, não entregaram alguma atividade de alguma disciplina, já resolva como professor, ok? Se não entregou, é 0, tá? Então, resolva antes de chegar no fim do bimestre, tá certo? Todos entenderam? Sim. Alguma dúvida? Ô, professor, tem coisa aqui. A próxima atividade que a gente for pegar é a última do bimestre? Não, ainda vamos ter outra. Mas a avaliativa será a última do bimestre. Tá. A avaliativa vai ser a última do bimestre. Por isso, quem ainda não entregou, entre em contato com os professores. Os professores estão colocando nos grupos alguns alunos que estão em débito. Procurem o professor, não deixe para a última aula, para a última hora. E outra coisa importante, não procurem o professor no domingo, 9 horas da noite, né, gente? Gente que procura. Não procure o professor na sexta-feira, que é o dia dele dar uma descansadinha, ficar com a família, 8 horas da noite, né, gente? Tá bom? Horário de procurar o professor é das 7 da manhã até 5h30, 6 horas. Se houver algum caso que o pai trabalha, etc., então aí procura o professor ali até umas 8 horas, né? Se não tiver outro jeito. Porque o professor também tem a vidinha dele. A vida dele não se resume só na escola. Ele tem outras coisas para fazer, tá bom? Entendidos? Uhum. E para entregar, a gente não vai precisar ainda? É Entregar o quê? Essas O livro? atividades. Livro, Livro, atividade.
não vai ser necessário entregar o livro. As atividades avaliativas vocês já entregaram, né? Os professores já estão até corrigindo. E da outra semana eu vou marcar a próxima data. A apostila não vai ser entregue esse bimestre, porque tem muitos casos de Covid. Então, para a segurança de vocês e a segurança dos professores, né, não vai trazer apostila, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no privado, ok? Ok. Um beijo para vocês, um bom fim de semana, descansem, tá bom? Alessandra, Oi. é verdade que pode voltar às aulas? Olha, ontem houve uma reunião, né, de algumas pessoas responsáveis pela educação, e tem, assim, um comentário de retornar às aulas com a educação infantil, tá? Então, nós estamos esperando esse decreto do governador para ver o que ele vai decretar, o que ele vai autorizar. Coordenadora, então, eu vi na internet que ia sair em setembro. Então, é isso que eu falei para vocês. Teve uma reunião, só que todas as escolas dependem de um decreto que vem do governador, da Secretaria de Educação. Assim que nós tivermos um posicionamento, a gente passa para vocês, tá bom? Tá bom. Então, Tá tá joia. bom. Um beijo para vocês, bom fim de semana e descanse, tá? Beijo. Qualquer coisa, me chama no Beijo. privado. Pro, beijo, desculpa atrapalhar aí a Beijo. aula, tá? Imagina, sem problema. Tá com Deus. Então, vamos lá, gente. Tchau, Pro. Então, vamos lá. Essa vitória de Samotrácia, né? Então, alguns pesquisadores viram que essa seria uma estatueta, né? Uma escultura que ela foi danificada com o tempo. Então, subentende-se que ela ficava na proa de um navio, tá? Então, essa escultura de mármore branco, né? Cerca de 250 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, era uma deusa mensageira enviada por Zeus para anunciar o triunfo e a glória aos vencedores dos... Oi. Ela não tem cabeça? Então, ela foi danificada, né? Porque ela foi encontrada, na verdade, toda quebrada. Ela tinha cabeça, né? Mas como eles não tinham e não tinha uma outra imagem parecida e tal, eles deixaram como foi encontrada. Apesar de que ter pedaços das asas dela foi restaurada, tá? Mas a cabeça eles deixaram sem. Oi? Então quer dizer que antes ela tinha cabeça, mas por tinha. tempo... Isso, ela foi encontrada em escombros, né? Porque ela era inteira, né? Então, alguns historiadores e tal acreditavam que ela foi encontrada no meio das ruínas, né? Então, alguns historiadores acreditavam que ela ficava na proa, bem na frente do navio, né? Então, ela com o tempo, ela foi encontrada, né? Ela foi encontrada aí antes de Cristo, né? Ela foi encontrada. Na verdade, ela foi encontrada aí por esse cônsul, né? Aqui, ó, em 1863, o vice-cônsul francês da Turquia. Oi. Ela tá em algum museu atualmente? Onde ela tá, na verdade? Ela tá lá no Museu do Louvre, tá? Lá na França. Tá? Ela é uma estátua bem conhecida. E você entra no Museu do Louvre, ela tá bem no início, assim, do museu, nas escadarias. Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui, ó. Coloquei. Então, subentende-se que ela seria assim, ó. Tem um braço, aqui ela tá sem o braço, o outro braço, os dois braços, né? Um braço para baixo, pela forma que tá aqui, né? E o outro braço para cima. E aqui a outra asa, tá lá, as duas asas estão aí, mas um pedaço dela foi restaurada, que eles conseguiram restaurar, e a cabeça seria assim, tá? Essa aqui é uma deusa da Samotrácia, uma deusa
grega, tá? Então, ela fica aqui nesse Museu do Louvre, e ela é mais de 2 metros de altura, então, para uma mulher, né, era uma altura muito, né, grande, né, a gente mede uma média de 1,60 ou 1,70, né, então ela é uma escultura bem alta, tá? Esse Zeus de Artemísio é uma escultura diferente, é uma escultura de bronze, por quê? O bronze é um ferro, né, ele é um ferro, então, as esculturas anteriores, geralmente da Grécia, são de mármore, né? São de pedra, mármore é uma pedra, né? Exceto essa figura aí do Zeus de Artemísio, que foi feita em bronze. Só que é um material muito difícil, um material muito mais caro, tá? Então, é uma escultura grande também, cerca de 2 metros de altura, e mostrava o quê? Um movimento. Vocês podem notar os braços, as pernas dele, né? Tá em movimento, né? Então, ele simbolizava a batalha de Artemísio, que foram confrontos navais que tiveram nesse período aí de antes de Cristo, né? Falava que é a Segunda Guerra Médica, né? Em 480, lá antes de Cristo. Ele é Deus do mar. Que surgiram várias batalhas e tal, né? Então, lá atrás. E ela foi recuperada, ela também foi danificada pelo tempo, né? E foi encontrada também nos escombros, né? Então, ela foi em 1928 que ela foi encontrada nesse cabo de Artemísio, lá na Eubeia, né? E ele representa o Poseidon, né? O Zeus ou o Poseidon. Não sei se vocês já ouviram falar no Poseidon, que é um deus... O que é Poseidon? É um deus grego, né? E ele teria um tridente. O que é tridente? Não tem aquele eu sei, professora. Aquela Eu já assisti lancinha, um né? filme que tem tridente. Isso, então, ele teria o tridente. Ariel. Isso, Ariel também, né? Então, aqui são alguns dos deuses, né? O poder dos deuses, né? Cada deus tinha um poder particular, né? Tipo, o Zeus é o trovão, o trovão é o deus dos céus, né? O Poseidon, olha lá ele, né? O Poseidon é o rei dos mares, né? Dos terremotos e tal, dos maremotos. Ô, Pro, Oi. já percebeu que a Jinx, ela meio que faz super-heróis baseados nos deuses? Sim, Tipo, tem muito. O Não Apolo, só. ele é filho, eu não sei se é isso mesmo, se ele é filho de Poseidon. Tem muito disso aí, da arte grega, nos filmes, nós vemos muito em filmes, nós vemos muito em desenhos também, na arte grega, né? Tem Afrodite, que é a deusa do amor, Artemis, e tem vários outros. E tem esses 12 que são os principais, os deuses do Olímpio. Esse Olimpo era uma montanha que tinha, a maior montanha que tinha lá na Grécia, tem cerca de quase 3 mil metros de altura, essa montanha. Então, fala que aquele local lá seria um local sagrado, onde habitava as divindades, onde ficavam os deuses, né? E aqui nós temos os principais, tá? Por isso que tem essa ligação do Egito, porque o Egito também tinha os seus deuses, né? Lembra do deus Ra, que era aquele deus que tinha metade do corpo de um passarinho, metade do corpo humano, né? Só que eles usavam muito, os deuses deles lá, usavam muito aquela figura zoomórfica. O que é zoomórfica? Misturava animal com homem, né? Os deuses. E esses deuses aí são figuras humanas, que são as antropomorfas que a gente viu lá atrás. Mas eles eram exatamente assim? Provavelmente era assim, né? Então, eles retratavam muita realidade, né? Eles retratavam a realidade. Zeus, Hera, Poseidon, então tem todos esses aí, tá? Então, cada um tinha um significado, cada um cuidava de uma particularidade da natureza. Você já viu, mas tem um filme que fala que eu acho que é Zeus que tem o tridente. Que ele teve um filho. Não, o tridente é o Poseidon, olha lá. Poseidon que tem o tridente. Olha lá ele. Então, é o Poseidon. Poseidon. Que ele teve um é o rei dos mares, né? Isso, ele teve um filho e daí ele tinha que ir para um lugar que era tipo um portal, das pessoas
sobrenaturais, que os pais eram uns deuses, sabe? E daí ele tinha o poder da água, ele podia Isso. movimentar a água, ele podia ficar debaixo. Quando ele se feria, ele jogava água em cima do machucado dele e desaparecia tudo. Peraí, o nome do filme é Percy Jackson? No Percy Jackson tem muito, eu já assisti o Percy Jackson. Tem muito dessas divindades aí, tá? Verdade dos deuses. As divindades. O Poseidon me lembra o pai da Ariel. Deve ter essa ligação, né? Porque Ariel é a sereia, né? Sereia. A sereia Só que a Ariel. diferença é que o pai da Ariel não é um deus, ele é um rei. Mas Mas é idêntico o Poseidon. Que você falou. gente, coloca o nome aí no chat, por favor, da chamada, tá? Essa questão nós iremos entrar no gabarito, mas esse gabarito aqui eu vou, acho que, enviar para vocês, vou tirar um print, eu vou enviar para vocês fazerem no livro, tá? Porque que nosso tempo já acabou, né? E aí, para vocês terem a apostila preenchida aí, vai que, de repente, tem que entregar essa apostila, né? Então, vamos fazer como manda fazer, tá? Porque nossa aula está finalizando. Durante a semana, ou hoje, se der, eu mando para vocês esse gabarito. Provavelmente eu vou mandar em imagem, porque eu fiz tudo em PowerPoint. Se eu soubesse, não teria nem feito, né? Essa questão, se eu tirar um print da minha apostila, eu mandava para vocês. Mas eu tiro um print aqui da imagem, envio para vocês. E a semana que vem, nós vamos entrar no teatro, tá? E isso aí eu quero que vocês não faltem na semana que vem. Porque essa questão do teatro é atividade avaliativa para vocês, tá? Vai ser a prova de vocês, só que é a prova prática. Tá bom? Aí, mas eu vou dar a orientação certinha na semana que vem. Como assim teatro? Teatro, tudo que a gente vai aprender sobre teatro. Alguma atividade prática com relação ao teatro vocês vão fazer. Mas eu vou falar isso agora. Terça-feira vocês vão pegar o cronograma e vocês vão entender. Deixar vocês na curiosidade. Até lá. Ok, professora. Todos colocaram chamadinha aí? Tudo certo? Sim. Tá. Se cuidem, tá? Beijo. Tchau, pro. Não perdi meu horário hoje. Professora. Tchau, pro. Tchau. Se cuidem, hein? Fico com Deus. Beijos.